Mas, para falar de formação, eu vou trazer e da capacidade de construção de uma crítica da realidade embasada pelos marxistas, estou trazendo de volta aqui, vai subir agora, o Gustavo Machado, para falar desse que é uma das principais ferramentas dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que é o Anuário Estatístico do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Sociais e Econômicos. Essa acaba de sair, edição 2025 e 26, nós vamos ter uma aula com o Gustavo Machado sobre o anuário deste ano, 2025-2026. Chega mais, Gustavo, bem-vindo, homem, que bom que você está aqui de volta. Olá, Mauro, que é isso, eu que agradeço aí enormemente o convite, estou aí à disposição para discutir, legal, falar um pouquinho aí desse que é o carro-chefe aí do Instituto que eu trabalho, ILAESE. Então, primeiro, antes de tudo, Gustavo, o que é o ILAESE? Conta para nós. Certo, o ILAESE é um Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, né? Um instituto que existe desde 2002, portanto, já tem aí 24 anos de estrada, e que atua em dois eixos principais, né, enquanto instituto. Um é formação de trabalhadores, trabalhadoras, seja ligados aos sindicatos, movimentos sociais. Então, tem um longo desenvolvimento de formação, o que engloba história do movimento sindical, da luta dos trabalhadores, coisas mais instrumentais, como negociação coletiva, oratória, estudos da realidade brasileira e assim por diante. Então, a gente tem um eixo de formação e tem um eixo de assessoria econômica para organizações de trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos, etc. Então, são 24 anos de estrada desenvolvendo esses eixos, né, com atuação aí em todo o Brasil. É um instituto que não é gigante, ele é pequeno, mas nós temos pessoas aí atuando no Nordeste, região Sul, Sudeste do país, e que a partir desses respectivos locais cobre aí, nós já fizemos trabalho, se não em todos, creio que em quase todos os estados do Brasil aí ao longo da nossa trajetória. Ó, aqui tá, você pode entrar no... Deixa eu tirar aqui a pesquisa, o anuário, para botar o site aqui na tela para todo mundo poder ver e acompanhar. Inclusive, tem um site do ILAESE. Exatamente, é ilaese.org.br. Lá tem um apanhado dos estudos que nós fazemos, dos cursos que nós oferecemos, com ementa e tudo mais. E tem uma plataforma digital também, que tem o link. A gente está desenvolvendo essa plataforma também há algum tempo. A gente faz atividades tanto presenciais quanto online. Perfeito. Então, ó, aqui, deixa eu botar na tela, você pode... Então, são várias frentes de estudo, tá vendo? Aqui, ó, um estudo sobre... Deixa eu começar do começo aqui. Tem uma live toda segunda-feira, às 19 horas. Ó, camarada, só vai assistir a live depois de assistir o Noite Brasil. Mas tem uma live Brasil em Foco. Qual é a temática da live, Gustavo? A temática ela é diversificada. Ela normalmente pega temas relacionados aos estudos que nós realizamos. Então, não é nada como um telejornal, nada assim, não. Sim. Nós normalmente abordamos temas específicos dos mais distintos setores da economia brasileira, normalmente baseado nos estudos que nós fazemos. Perfeito. Aí você vem aqui, ó, servidores públicos do Brasil, então um estudo sobre servidores públicos, indústria automobilística, análise da posição privilegiada da Embraer, tá vendo? É uma análise do relatório da empresa, né, do balanço da empresa do segundo trimestre de 2025, portanto, bastante atualizado. Aqui uma nota sobre a Petrobras. E aí vai olhando para as prefeituras também, e aqui no alto, ó, tem um boletim contra a corrente, você pode se inscrever e receber o boletim, é isso, Gustavo? Exatamente, é o boletim periódico que nós publicamos, mensal, é um boletim conjuntural do Instituto. Perfeito. Então, tem os estudos econômicos, tem o Brasil em Foco, a gente acabou de falar, o anuário estatístico do ILAESE e o cursos de formação política. Então, vai lá, ilaese.org, e o que eu estava dizendo aqui, ele é um esforço importante da esquerda radical brasileira, de construção de instrumentos de análise, né, para os trabalhadores, né, no país.
Perfeitamente, exatamente. É essa a direção. É um instituto independente e que procura, eu sempre costumo dizer, né? Nosso instituto não é imparcial, nosso instituto tem lado, mas na nossa visão, defender a perspectiva dos trabalhadores não é enxergar a realidade de forma enviesada. A perspectiva dos trabalhadores, devido à posição que eles ocupam na sociedade, é a única que permite enxergar a sociedade em todos os seus aspectos. Na verdade, unilateral são as demais, né? Então, é nessa direção. Qual é a relação do ILAESE com o PSTU? A relação é unicamente que ele foi fundado predominantemente, mas não só, por pessoas que militavam no PSTU, né? Não há uma relação direta no Instituto, que ele é independente, mas é claro que há uma influência da maneira como o PSTU pensa a realidade, o Brasil e o mundo no Instituto, porque tem um peso muito grande das pessoas do PSTU, porque ele foi fundado no momento que o PT chegou ao poder, em 2003, e outros institutos que existiam, por ter um atrelamento muito forte ao governo, a partir de então, com o PT chegando ao poder, passaram a fazer uma análise, por assim dizer, mais comprometidas, com o viés do governo, que até então era o PT. Então, o Instituto ele surgiu como uma necessidade a partir desse momento, né? Então, na sua fundação, eu diria que majoritariamente as pessoas que integravam o Instituto pertenciam ao PSTU, mas não é uma colateral do PSTU ou algo nesse sentido. Mas é claro que por ter presença de muitas pessoas da organização, que tem essa concepção, que tem essa visão e tudo mais, as coisas que nós fazemos refletem, sim, muito o que o PSTU faz, mas com uma diferença, né? O PSTU é um partido político. Então, o trabalho do ILAESE, ele não tem por objetivo, se você lê o anuário, por exemplo, é claro que sai daqui muitas conclusões, mas nós não chegamos no final e falamos, a proposta do ILAESE para o Brasil é essa, pá. Não, a gente faz uma análise da estrutura social brasileira e torna, inclusive, possível, por que não, pessoas que são de outras correntes, têm outras visões, tirem outras conclusões da mesma análise. O que me parece é que o que tem, isso sim, estabelecido, é ser um instituto que busca pautar suas análises, sua pesquisa, a partir do marxismo. Exatamente. Mas o marxismo, para nós, não é nem um conjunto de dogmas, nem um conjunto de conclusões prévias, né? É muito mais uma concepção que nos permite, inclusive, forjar uma metodologia específica para essa análise. Então, o marxismo vai estar presente, vocês vão ver no anuário, não por meio de um monte de jargões, que vai pré-definir um monte de definições. Pelo contrário, por exemplo, sobre essa perspectiva, nós temos uma crítica profunda à macroeconomia de base keynesiana. As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Por exemplo, na época de Marx, de Lenin, não existia macroeconomia. A macroeconomia se consolida no século XX, a partir dos anos 30, quando é criado organizações mundiais que estabelecem o sistema das contas nacionais, a partir daí que passa a existir PIB, PNB, essas taxas de investimento internacional, todos esses índices que hoje abundam em todos os lugares. E na nossa visão, esses índices não são neutros, tá? Eles têm a sua serventia, evidentemente, mas ela é muito mais limitada do que se parece à primeira vista. Então, uma coisa que nós procuramos fazer no anuário, por exemplo, é forjar novos critérios que nos permite examinar uma divisão internacional do trabalho, que não é simplesmente por meio de um PIB, que esquece que tem capital internacional dentro do território. Então, o PIB do Brasil não mensura o capital brasileiro, assim como dos Estados Unidos não mensura o americano. O capital americano é muito maior do que faz parecer o PIB americano e o brasileiro é muito menor do que faz parecer o PIB brasileiro, por exemplo, né? A gente procura, então, utilizar o marxismo como essa ferramenta que procura ver a realidade de uma forma não abstrata, uma produção de riqueza que não ignora a propriedade do capital, uma produção da riqueza que não ignora quem produz a riqueza, como se dá o processo de produção e distribuição da riqueza. Então, por exemplo, na mensuração do PIB, é somado o valor adicionado de todas as empresas, não importa se é banco ou indústria. E se ignora que o banco nada mais vive do que do valor que é produzido por todo o setor produtivo do país. Então, nós vamos propor uma metodologia de estruturação desses setores e depois, na análise dos dados, a gente vai procurar refletir isso até onde os dados nos permitem, porque o ILAESE não produz dados, tá? É importante dizer isso.
O ILAES é um instituto que analisa os dados já existentes. Então, nós pegamos os dados microeconômicos das empresas, os dados macroeconômicos dos países e regiões e aplicamos novos critérios sobre esses dados. Perfeito. O irmão Isma, acho que é isso. Eu pensei que fosse um instituto partidário tipo Perseu Abramo. Então, a Fundação Perseu Abramo do PT ou a Fundação Lauro Campos do PSOL. Não é, né? É diferente. Não. Que tem influência do PSTU, tem. Eu mentiria se eu dissesse que não. Mas desde o início nós temos pessoas no Instituto, como ainda hoje, que colaboram com o Instituto, que não são do PSTU, mas que têm acordo com a perspectiva, metodologia e tudo mais que a gente segue. Então não é uma colateral do PSTU, não. Gustavo, então entrando agora no anuário estatístico, saiu em outubro de 2025. Estou esperando aqui em casa. Júlio, manda para mim, hein? A edição impressa, mas já recebi, já olhei. Vamos mandar. Digital. São quantas vocês vêm fazendo? Desde quando existe o anuário estatístico e ele é sempre anual? Ele existe desde 2017, Mauro, e ele não é anual porque nós não temos força suficiente para tal. Todos que tiverem acesso ao material vão ver que é um material muito denso, bastante extenso. Nós não temos financiamento específico para produzi-lo, tá? Nós temos financiamento, evidentemente, dos outros convênios que nós temos, que não são com o anuário, né? São com setores específicos. A gente distribui o tempo da nossa equipe aí ao longo do ano para poder fazer aí toda a coleta de dados, toda a análise, e acaba servindo para os estudos particulares, porque a gente já tem toda uma estrutura montada, né? Então, ele é anuário no sentido de que são dados coletados anualmente, uma série anual. Mas nós publicamos 4 números até hoje, tá? 2017, 19, 21 e agora 25, 26. São os 4 números que saíram. Então, esse ano, por exemplo, nós vamos trabalhar com esse anuário e no próximo ano nós vamos estar produzindo o outro. Então, é mais ou menos bianual a periodicidade com que ele é publicado. E o primeiro número foi publicado em 2017, ainda que a concepção tenha sido muito anterior, evidentemente, né? Nós passamos aí anos para conseguir produzir o primeiro número. E se deve ao fato de que o ILAESE, desde a sua origem, principalmente com a atuação destacada do Nazareno Godeiro, que é um dos membros fundadores do Instituto, ele se destacou por fazer análises de relatórios de empresas. Com a era da internet que os relatórios de empresas começaram a ficar mais acessíveis. Eles sempre existiram, mas era de acesso mais difícil, você tinha que procurar os diários oficiais, os números específicos de jornal de comércio, impressão física, né? Com a era da internet, você passou a ter nas empresas, nos sites, os balanços em série histórica mais ou menos acessíveis. Então, o ILAESE, desde a sua fundação, ele já começou a entrar fundo nesses balanços financeiros das empresas e produzir estudos específicos das mais distintas áreas. E, claro, que para fazer isso, já pensar metodologicamente como tratar isso, né? Porque o nosso objetivo não é fornecer índices para quem quer investir em bolsa. Nosso objetivo é deixar os trabalhadores putos mesmo, revelando a realidade que está por trás do seu salário, dos números da empresa e tudo mais. Então, o ILAESE teve aí mais de 10 anos de trabalhos acumulados em cima de estudos individuais das empresas. A ideia do anuário mesmo surgiu por volta de 2014, 2013, 2014, e vai se materializar no primeiro número em 2017. Eu reparei, realmente, tem uma pegada grande na análise das empresas no material. Então, vamos lá para olhar o ILAESE, então, edição 2025, 2026, está aqui a capa, tá? Trabalho e exploração, um mapa da exploração dos trabalhadores no Brasil e no mundo. Então, não é apenas uma análise da economia brasileira. Deixa eu aumentar bastante para a gente poder olhar juntos aqui o índice, e aí, a partir do índice, o Gustavo vai decidindo o que ele quer nos apresentar. Então, tá aqui o Conselho Editorial, tá aí o Gustavo Machado, Ana Paula Santana de Souza, o Nazareno, que você acabou de citar, Godeiro, Ana Godoy, Guilherme Fonseca, Caio Marques, Érica Andreassi, Fernando Soares e Israel Luz no Conselho Editorial. Vamos lá, aí a gente tem um editorial, depois dados e análises nacionais.
Então, vai falando de uma metodologia marxista para análise dos dados estatísticos. Então, vem definição de classe social, distribuição das classes sociais, classe trabalhadora em seu conjunto, e aí vai. Exploração no Brasil, está aqui, ó, as 250 empresas mais exploradoras do Brasil, então esse tema aí das empresas, que você mencionou, produtividade, divisão da riqueza produzida no Brasil por setor, quantidade de riqueza anual produzida por trabalhador, remuneração, emprego, dividendos, então voltando mais uma vez para o tema das empresas, dados setoriais, análise do capital total, composição do capital, taxa de lucro, e vão lá os termos, aí vem os dados, abre-se, isso aqui estamos falando do setor privado, abre-se os dados agora do setor público, deixa eu achar aqui que eu me perdi, tá? Despesa da União por função, com pessoal, receita, os estados, os municípios, é um raio-x do Brasil todo. Aí tem artigos, novo ciclo de dominação do Brasil, mais de 2 décadas de retrocesso, e o segundo artigo, os novos dilemas da classe trabalhadora, unidade e fragmentação, e aí abre-se toda a seção de dados e análises internacionais, o sistema imperialista mundial, com base nas suas maiores empresas. Então, vejam que essa pegada de olhar para as empresas é uma pegada que atravessa todo o anuário. Tá? Então, vem da empresa com maior faturamento, maior número de trabalhadores em escala global. Tá? Totalização dos dados, dinâmica mundial do capital, dados setoriais, divisão nacional do capital, dados nacionais, aí tem mais outro artigo, a dinâmica mundial do capitalismo hoje, outro, a reconfiguração da ordem imperialista mundial, caceta, dos mais de 200 páginas, realmente um trabalho de grande fôlego pela abrangência e volume. E aqui o Caetano está dizendo, o anuário é 70 conto, mas vale muito a pena, rapaziada. Bora comprar lá no site do Ilaese. Bom, Gustavo, deixo a teu critério aí, quais são, não sei se você quer fazer uma apresentação global, né, desse anuário, e aí quais são os destaques principais, eu me reservo aqui o direito de fazer uma outra pergunta mais adiante. Fala. Perfeito, maravilha, Mauro. Então, primeiro um aspecto que você mesmo destacou, há uma diferença metodológica, como eu já mencionava antes, e por que nós nos focamos tanto na análise das empresas? Ela nos dá uma visão privilegiada, tanto para a gente analisar os diversos setores do capital a partir das empresas. Claro que as empresas, gente, nunca correspondem unilateralmente a um setor, tá? Então, a gente teve que fazer análise empresa por empresa para determinar os setores que são dominantes em cada uma delas. No Brasil, nós temos mais de 500, em série histórica de mais de 15 anos, e a série histórica para a gente é muito importante, porque a gente quer ver mais as tendências, muito mais a natureza do processo do que uma fotografia do momento. E a nossa base de dados internacionais, que na publicação do anuário são 660 empresas, em série histórica de mais de 20 anos, tá? Então, com todos os dados catalogados em mais de 20 anos. E aí nós vamos aplicar critérios que são próprios, tanto para análise localizada, quanto para análise geral, que é o que mais nos importa. Mas a análise localizada tem uma importância muito grande, porque ela nos permite fazer rankings que servem, por assim dizer, de chamariz para o público. Então, no lugar de apresentar, por exemplo, quais empresas vão ser mais rentáveis para os acionistas, nós vamos apresentar aquelas que exploram mais, as 250 empresas mais exploradoras do Brasil, e procurando apresentar isso de uma forma mais acessível possível. Então, por exemplo, nós desenvolvemos uma forma que dentro de uma jornada de trabalho de 8 horas, considerando apenas o valor adicionado pela empresa, retirando todos os custos, quanto tempo o trabalhador leva para pagar o seu salário e quanto fica para a empresa, bancos, uma fração estável, etc. Mais-valia. Exatamente, mais-valia. No caso da apropriação individual da mais-valia por cada empresa, né? Vai ser bem desigual, porque vai ter transferência de valor entre as empresas, mas a gente ranqueia baseado no que se apropria. São coisas que chocam, sabe? Por exemplo, você vai ver que tem empresas que o cara, numa jornada de 8 horas, ele paga o seu salário em 30 minutos, 35 minutos, 20 minutos, 40 minutos, e as outras 7 horas e pouco é lucro para o empregador, juros para os bancos, etc. Pera. Você está falando que tem setores da economia em que, com a renda auferida por 30 minutos do trabalho do trabalhador,
Ela é suficiente para pagar o salário mensal desse trabalhador. Exato. E só sobre o valor que essa empresa adiciona, deixando muito claro, não é sobre a receita que nós fazemos isso, não. Isso, tem empresas que com 30 minutos você paga o salário, tá? E no Brasil a gente consegue ver isso com bastante detalhe, porque a legislação contábil brasileira obriga as empresas de capital aberto a revelar a massa salarial dos trabalhadores diretos, tá? Então a gente consegue fazer isso com bastante precisão por empresa. Então é exatamente isso. Para ter uma ideia, tá? A Petrobras, nos últimos anos, aí na parte da produtividade, mais nominal, o valor produzido por trabalhador é da ordem, dependendo do ano, entre 6 e 8 milhões de reais por ano. Ou seja, cada trabalhador produz, adiciona de valor, também não é receita, entre 6 e 8 milhões de reais por ano. Então, só para dar uma ideia. Então, a gente tem esses rankings individuais que vai ter exploração, produtividade, remuneração, né, as empresas com menor remuneração do Brasil, as que mais demitiram e tudo, mas o que mais nos interessa mesmo é quando a gente faz análise estrutural do país, agora agregando essas informações, para entender fenômenos como a desindustrialização relativa do Brasil, para entender fenômenos como articulação entre setor público e setor privado, para entender, dentro da dinâmica de produção de valor do Brasil, o que tem avançado, o que tem retrocedido, como que elas se combinam entre si, né? Porque a gente vai identificar as empresas que produzem máquinas, equipamentos, meios de produção de um modo geral, aquelas que vendem para o consumidor final, quão mais dependente o Brasil está de máquinas e equipamentos do exterior, o que leva a um déficit industrial que depois o setor de commodities tenta compensar. Então, depois de apresentar todos esses dados, e a gente utiliza a seguinte metodologia: na introdução dos dados, a gente sempre faz um comentário do que nós vamos mostrar, por que aquilo é relevante, e dá de maneira bem pedagógica, digamos assim, os elementos teóricos básicos para você entender aquela informação. E nas conclusões, nós nem temos ambição de tirar todas, o anuário também tem essa potencialidade, a pessoa pode pegar o anuário, olhar os dados e perceber coisas que nem nós, do ILAES, percebemos, que a gente apresenta os dados em série histórica longa, com bastante detalhes, mas nas conclusões a gente procura articular a parte teórica introdutória com os dados que foram apresentados. E os artigos desse anuário, que é uma das novidades, são artigos mais estruturais. Isso é uma mudança total desse anuário em relação aos anteriores. Nos anuários anteriores, nós temos artigos mais, vamos chamar assim, sindicais. Então, tem um artigo da mineração, um do petróleo, um do setor público federal e etc. Nesse não, são 2 artigos de fôlego sobre o Brasil, apresentando uma visão nossa, que sai da análise desses dados, de como se estrutura essa coisa toda dentro do país, e mostrando as debilidades, contradições e dilemas, e 2 artigos do mundo na parte internacional, que procura estudar aí, né, apresentar uma articulação aí geral da divisão internacional do trabalho. Então, é como se a pessoa, ao ler os dados, quando ela vai para o artigo, ela vai ver a síntese que nós do ILAES fizemos, a partir da análise desses dados todos. E só destacar, Mauro, uma questão que é importante também, esse é o primeiro anuário que sai com essa seção, que é praticamente metade do anuário, né, internacional. Nós passamos aí os últimos 7, 8 anos catalogando os dados dessas empresas internacionais. E que foi feita de forma muito criteriosa. Então, não é que nós pegamos só as maiores, claro que o tamanho é importante, mas a gente fez um estudo setor por setor, procurando abarcar todas as empresas que são as gigantes de cada setor, e mais, de modo a refletir o peso que cada um desses países tem no setor também, né? Então, por exemplo, se a gente sai pegando os que aparecem na frente do nosso nariz, os Estados Unidos seria supervalorizado, porque é muito mais fácil achar os dados das empresas americanas do que das chinesas, por exemplo. Então, a gente fez um esforço gigantesco para ver onde estavam esses dados das empresas chinesas, como nós conseguimos, e de maneiras a que as empresas que entram nessa base seja representativa do peso do país, não distorça o tamanho do peso de cada país na divisão adicional do trabalho. Um último parênteses rapidinho, tem limites a nossa análise? Claro que tem, muitos, né? A gente, evidentemente, faz toda crítica à micro e macroeconomia, mas a gente fica limitado a vários aspectos. Por exemplo, empresas de capital aberto, todas, dentro dos critérios que nós criamos, estão contempladas na nossa base, mas de capital fechado, nem sempre nós encontramos os dados em toda a série histórica que nós precisamos, tá? Ainda assim, muitas divulgam, tá? As de capital fechado, uma parte grande a gente conseguiu, mas tem muitas que ficaram fora.
Então, mas essas limitações, por exemplo, no agronegócio, o impacto disso é grande. Nós também indicamos no anuário. Fala, olha, os dados dos setores A, B, C e D, países X, Y, Z, o setor está subestimado por causa desses e desses limites objetivos que são colocados diante de nós. Olha que interessante, gente, algo que o Gustavo até falou. Estou pegando aqui o ranking das empresas mais exploradoras do país. Então, você pega a Comgás, trabalho não pago em uma jornada de 8 horas. Então, na Comgás, estou pegando aqui 2018, 7 horas e 20 minutos é trabalho não pago. É o que você falou, né? É Sim. Só 40 minutos que é pago, efetivamente. Olha aqui a Petrobras, gente. 7 horas e 50 minutos de empresa, de Petrobras Logística, de trabalho não pagam. A IE Madeira, de Araraquara, 7h42. A Equatorial, uma empresa de energia, lá do Pará, 7h14. Águas Guariroba, 7h34. E olha isso aqui. Nessa lista da superexploração, destaque para a Petrobras e BNDES, 4 horas e 22 minutos. É menos hoje, já foi mais. Não, desculpa, estou lendo ao contrário. 2024. Não, aumentou, pelo amor de Deus, 7 horas e 36 minutos. Olha só, o BNDES em 2018 era 4 horas e 22 minutos. A taxa de exploração aumentou e muito. Aí, só para descer um pouquinho... Bom, é isso aí. Essas são algumas... É chocante, cara. É, exatamente. Muito claro que isso vai ter uma variação entre setores, né? Tem setores que, pela natureza do setor, porque vai ter uma transferência de valor entre as empresas, nós discutimos isso na parte 2 do anuário, mas sim, em termos de valor apropriado por empresas individuais, é exatamente isso aí que nós apresentamos. E realmente choca. Né? Isso faz, inclusive, com que o anuário, essa parte dos rankings, ela desperte a curiosidade das pessoas, mesmo que não seja um estudioso, que não seja nem de esquerda, mas desperta a curiosidade das pessoas sobre o que é isso, como que é essa lógica, como que funciona. Então, um material que serve tanto para estudiosos quanto para públicos muito mais amplos. Então, a gente procura fazer, por exemplo, e já fazemos recorrentemente, vendas em maiores quantidades, do anuário para setores específicos, onde, por exemplo, sindicatos distribuem para bases, ou para ativistas, ou para delegados, e etc. E chama a atenção do público mais amplo depois para entender essa lógica interna que permite essa coisa tão chocante como você mesmo mencionou. E aí você vai ter essa realidade, né? Que eu acho que os trabalhadores desconhecem em absoluto, né? Que é o quanto cada trabalhador entrega de grátis para os empresários, para as empresas onde trabalham. Os dados são realmente muito impactantes. Em 2024, cada trabalhador do BNDES produziu R$9.422.682. Cara, é chocante. O cara desse ganhou quanto no ano? 100 mil? 150? É um negócio... É impressionante o nível de exploração. É impressionante. Exatamente. Aí vem a Petrobras, né? As empresas de energia têm um peso muito grande nisso, porque é um custo muito alto para construir, mas depois é uma produção farta de energia ao longo de décadas e décadas, né? Exatamente. Impressiona, choca, e foi essa a nossa intenção mesmo, trazer esses dados à tona. O objetivo nosso com esse anuário é exatamente tornar esse tipo de informação do conhecimento mais geral possível. Isso é uma ferramenta de amplíssima divulgação. E eu chamo a atenção, Mauro, também ao fato de que esse tipo de informação que nós apresentamos de forma concentrada no anuário está correntemente nos nossos estudos econômicos localizados, que a toda mão nós nos confrontamos com a parte econômica das empresas em mesas de negociações em todos os setores Brasil afora. E vou dizer, sinceramente, nunca nenhuma empresa, mesmo empresas multinacionais que nós atuamos, fazendo uma negociação, questionaram a fidelidade de nenhum de nossos dados. Podem até, às vezes, questionar, nunca, podem até questionar a metodologia, né? Aqui em Minas, por exemplo, é curioso, as reuniões com a Vale, eles já mais de uma vez eles disseram o seguinte, falou, não, estudos seus aí, ok,
as informações são essas mesmas, a produtividade cresceu, está dentro da perspectiva que vocês têm, não temos nada a questionar, mas para nós importa o seguinte, não importa o quanto que a Vale produz de riqueza, o salário que as outras mineradoras pagam é mais baixo, o que regula o mercado é o que as outras mineradoras pagam. Eles falam assim, diretamente, você está entendendo? Então, inclusive, é algo que o Instituto trabalha muito, nós não acreditamos que o ILAESE, com essas informações, tem o poder de nada. Isso aí serve para deixar os trabalhadores putos, aumentar o seu poder de organização e de mobilização. É uma arma na mão dos sindicatos, por exemplo, né? Exatamente. Também já aconteceu da gente mostrar essas informações e eles falarem, não, tá aí, é isso mesmo, mas não queremos nem saber, não vamos conceder nada. E qual que é a força que o trabalhador tem? É se organizar, é se mobilizar, é lutar. E a nível nacional, então, nem se fala. Nem se fala. Uhum. Ó, a gente viu lá o que o trabalhador entrega para a empresa e aqui vocês trazem uma estatística, né? Como você disse, não é produção de dado do ILAESE, mas é uma estatística que vocês vão coligindo, né? Vão recolhendo. Olha isso aqui. Pera lá. Opa, não. Eu vou ter que diminuir porque aqui está ao contrário. Em 2023, perdão, deixa eu puxar. Não, tem em 2024, o trabalhador do setor privado com carteira assinada tinha uma renda mensal média de R$ 3.145. Isso, a gente viu lá em cima, né? 9 milhões, não, menor, 5 milhões, 4 milhões, 2 milhões de renda entregue ou produzida e apropriada pela empresa. Se a gente considerar o 13º salário, 40 pau por mês, por ano. Né? A disparidade, a apropriação realmente é um negócio, é brutal, né? Brutal. E como você viu aí, a gente ainda, nesse caso, a gente mostra a variação salarial no período X, compara com a inflação acumulada, né? Então, a gente, é verdade, todos os dados que nós utilizamos, eles vêm de outras fontes, nós não somos produtores de dados, mas a forma como nós organizamos, ela é diferente, e em grande parte das vezes, como a gente viu nos rankings de produtividade e exploração, é produto de cálculos que nós fazemos. E a gente sempre anuncia no anuário que critérios nós usamos, tá? Então, aquela dúvida que a pessoa fez, mas de onde você tirou isso? Vai estar sempre lá nas introduções dos dados, nas notas, explicando qual o critério que foi utilizado. Então, é tudo transparente. A pessoa pode discordar da metodologia, mas a metodologia está lá, e está lá os elementos, inclusive, para ela discordar, se for o caso. Tá aqui o que ele falou. Entre 2020 e 2024, a variação do INPC foi 26,79. A variação da remuneração dos trabalhadores do setor privado com carteira assinada, 2,04, menos de 10 vezes inferior, ou mais de 10 vezes inferior. Setor privado sem carteira assinada, 14%, trabalhador doméstico, 10%, empregado do setor público, menos... Haddad, tá aí, Haddad e Lula, menos 3,3%, tá? E empregador, 3,39% e conta própria, 15,34. Esse é o cenário. Gustavo, dá para ter uma avaliação de quais são os setores da economia? Por exemplo, setor financeiro, setor mineral, setor de energia. Quais são os setores mais agressivos na apropriação da mais-valia no Brasil? A apropriação por setor, Mauro, a apropriação mais ou menos agressiva, ela é um dado que nós temos que analisar com cuidado, porque o capital, ele faz uma coisa que a transferência é uma coisa que sem se perceber se faz isso. Quando um setor eleva preço e os outros não, se não houve mudança tecnológica, está havendo transferência de valor de um setor para o outro. Então, Perfeito. O fato de um setor ter uma taxa de exploração maior não significa necessariamente que o valor produzido naquele setor é maior. E nós fazemos a discussão sobre isso também. Mas algo que chama muita atenção na análise setorial, a gente tem toda uma parte de análise setorial dos dados no anuário, por exemplo, vou citar aqui algumas questões interessantes. Por exemplo, em termos absolutos, a indústria no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, ela não alterou tanto. Ela não alterou tanto. O peso que ela tem na economia brasileira é parecido, com alguns anos tendo variação. Só que com uma diferença interna brutal, que é o quê? Hoje, o setor industrial brasileiro é o setor da indústria de alimentos, que é o que agrega menos valor e é o que paga os piores salários. A indústria de alimentos hoje é, de longe, o principal setor industrial brasileiro. Isso não era verdade
há 20 anos atrás, há 25, 30 anos atrás. Ela vai de 15% a 27% da indústria brasileira, por exemplo. Então, de 15% a 27%. Era 15% lá no início dos 90, final dos 80, e hoje é quase 30% da indústria brasileira, a indústria de alimentos. Então, há uma reconfiguração. E essa reconfiguração, enquanto lá nos Estados Unidos, por exemplo, é o crescimento da indústria digital, de software, aqui no Brasil é o crescimento da indústria de alimentos, que é aquela que tem maior informalidade, menor remuneração e menor valor agregado. Então, acho que é uma informação importante. Por exemplo, imposto no Brasil, a gente analisa pelos relatórios das empresas o peso dos impostos em todos os setores, porque a gente pega os impostos lá setor por setor. Uhum. A gente vê que imposto no Brasil recai, sobretudo, sobre o setor de energia, sobre o setor de telecomunicações, que eram setores que eram 100% estatais lá nos tempos mais primórdios, né? Mas que tem a ver com o consumo da massa da população. Quando a gente vai para a produção eletroeletrônica, para a produção metalúrgica, para a produção de automóveis, os impostos no Brasil são baixíssimos. Pior, no agronegócio, às vezes, ele é até negativo, porque o imposto entra subsídios, e subsídio é como se fosse um imposto negativo, tá? Às vezes, o subsídio é superior ao imposto pago. Ou seja, no cômputo geral, a empresa do agronegócio, ela recebeu o dinheiro do governo e não ela pagou. Você está entendendo? O que você está dizendo, então, se eu entendi, eu vou te deixar para você ir começando a resposta e já volto, é que essa informação que você traz sobre a indústria de alimentos, mas esta informação sobre o imposto recolhido pelo agronegócio são a confirmação de que o grande investimento dos governos do PT, desde o início do século para cá, foi na transformação do Brasil num fazendão, né? Ou não? Caminha nessa direção. É claro que aí a gente faz uma ponderação, que é o seguinte: o mercado interno brasileiro, ele ainda é significativo. Nós também não podemos confundir o Brasil de hoje com o Brasil de 150 anos atrás. E ele é muito significativo não necessariamente pelo PT. Ele desde que hoje teve aquilo que se chama de desenvolvimento brasileiro associado, que é a Associação ao Capital Estrangeiro, que migrou para cá nos anos 60 e nos anos 70, que gera um mercado interno, que ele é pequeno comparado com as grandes potências capitalistas, mas ele é bastante significativo. Mas, de fato, o peso da produção voltada para alimentar o mercado interno brasileiro e o peso dos setores exportadores, ele tem mudado ao longo do tempo. Ou seja, os setores exportadores têm crescido, né, sobretudo o agronegócio, mineração e petróleo, enquanto o mercado interno ele tem permanecido estagnado, ou se nós pensarmos no valor de compra do dinheiro aí, até mesmo em queda no mais longo prazo. Então, realmente, há um processo de industrialização relativa no Brasil, e nós analisamos isso comparando o Brasil com o mundo, o peso da produção de valor do Brasil com o mundo. O Brasil, no início dos anos 90, a cadeia de valor produzida aqui dentro, comparado com os outros setores da economia, na indústria, ela era proporcionalmente maior do que na média mundial. Agora ela é proporcionalmente menor do que a média mundial. Né? E o setor do agronegócio, da mineração, do petróleo, cumpre um papel, e aí é o que nós vamos apresentar num dos nossos artigos, que é o que nós chamamos de novo ciclo de dominação no Brasil. Então, a indústria interna ela é significativa? Ela é débil do ponto de vista do que poderia ser, mas ela é significativa. Só que ela tem um déficit enorme na sua balança comercial. Por quê? Máquinas, equipamentos na indústria, produtos de elevada tecnologia, nós dependemos tudo de importação. Então, o mercado interno tem um déficit comercial enorme. Por que entra aí o setor exportador, agronegócio, mineração e tudo mais? Para compensar esse déficit na balança comercial. Se não fosse assim, teria desvalorização contínua do real em patamar maior do que o que a gente já vê. Né? Então, mas eu acho que o Brasil caminha nesse sentido que você fala, sabe? Ele tende a ter um peso dos setores exportadores cada vez maior, e nós aludimos até mesmo a divisão da burguesia brasileira em base a isso. Então, por exemplo, setor do agronegócio é um setor que o mercado interno brasileiro, o setor exportador do agronegócio, tá? Que é o majoritário. Para ele, se o mercado interno brasileiro despencar, não faz a menor diferença. Se a remuneração do trabalho cair pela metade, melhor. Se a gente tiver trabalho análogo à escravidão, melhor ainda. Já o setor que depende do mercado interno, não é que esse setor quer o bem da classe trabalhadora, não. Mas para ele despencar
a remuneração, o emprego, significa desbancar um consumo interno. Então, setores como Itaú, que estão na base, os bancos brasileiros que atendem o mercado interno, setores como que estão na base da cadeia das empresas estrangeiras, tende a ter uma postura diferente daqueles setores exportadores. Então, nós fazemos também essas discussões, não tratamos o setor dominante como algo homogêneo. Então, tanto internamente ao Brasil como externamente no mundo, a gente procura ver essas fragmentações, qual que é a base material dessas fragmentações e sobre que setores eles se assentam. Vamos falar sobre mundo daqui a pouquinho, se eu registrar aqui a Maria das Dores Ribeiro. O estudo desse anuário destrói totalmente a tão alardeada afirmação da direita de que os empresários é que salvam o país e que direitos trabalhistas e aumentos salariais quebrarão o Brasil. Tá? E a Lola Costa dizendo que foi sensacional a entrevista do Gustavo no Flow. Agora, o anuário deixa patente a superexploração dos trabalhadores brasileiros, né? Parece que isso é... Claro. Essa ideia de superexploração ela é abordada duplamente no anuário, por um viés que nós reivindicamos e também por um viés crítico. Então, é até um ponto interessante, Mauro, dentro desse ponto aí da discussão sobre o Brasil, é uma crítica que nós fazemos às visões de esquerda que dominavam nos anos 60, e olha que nós estamos falando das melhores delas, tá? Das melhores. Autores que eu reivindico, como, por exemplo, Caio Prado Júnior e Mauro Marini, por exemplo, mas que erraram num ponto, que era o seguinte, eles achavam que no Brasil a superexploração do trabalho era tal, por razões diferentes, que eu não vou entrar aqui, que jamais se desenvolveria um mercado interno no Brasil de forma significativa. Ou seja, produtos duráveis seriam consumidos só por uma classe média, mas que a massa da população não teria acesso a produtos duráveis, como eletrodomésticos, hoje celulares, etc, etc. Isso acabou abrindo brecha para uma visão que foi defendida pelo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que falava, não, essa visão está falsa e o Brasil pode se desenvolver em associação com o capital internacional. Perfeito. Então, uma fragilidade das interpretações do melhor da esquerda, tá? Autores que eu disse e eu reivindico, como Caio Prado e Mauro Marini, acabaram abrindo brechas para uma interpretação que pensava em ver o Brasil se desenvolver do ponto de vista da associação com o capital internacional. E a gente vai ver como essa associação ela aconteceu, ela permitiu forjar o mercado interno brasileiro, porque chegou produção muito produtiva, então com barateamento de eletrodomésticos e tudo, mas que por esse atrelamento com o capital internacional, rapidamente ela se estagnou e põe o Brasil hoje dentro de uma ciranda, de um ciclo de dominação que, na nossa opinião, não tem como ser rompido sem mudanças estruturais dentro do país. Então, nesse artigo sobre o Brasil, a gente apresenta o que é o novo ciclo de dominação que nós acreditamos que caracteriza o Brasil nos dias de hoje, e mostramos como, institucionalmente, você não consegue romper esse ciclo. Como ele se autoalimenta, e o capital brasileiro, os empresários brasileiros, mesmo que quisessem, eu acho que não estão nem aí para isso, mas suponhamos que quisessem um projeto nacional de desenvolvimento, que o Brasil ascendesse na divisão internacional do trabalho, mesmo que quisessem, não seriam capazes de romper com esse ciclo, porque não tem capital para isso e também não tem domínio técnico e conhecimento dos segredos tecnológicos do capital internacional que hoje domina, quer seja com unidades instaladas aqui ou não, os ciclos de maior produção do valor do capital que se reproduz aqui dentro e que tem origem lá fora. Eu queria te perguntar logo mais, mas segura um pouquinho, quero passar por um tema antes sobre esse desenho do país, né? Que país é esse que vem sendo desenhado aí nos últimos anos e nessa associação que começou com a FHC e continuou nos governos do PT, né, nesse desenvolvimento de um capitalismo dependente. Bom, o Estado, que vocês constatam, né? Inclusive vocês olham para o Estado brasileiro, para os trabalhadores, né, do Estado brasileiro, que desenho ou qual é a trajetória do Estado brasileiro na visão de vocês? Certo. Como você viu apresentar no anuário, nós temos aí toda uma parte, umas sessões bastante extensas dedicadas à União, aos estados, ao município, e nesse mesmo artigo estrutural que eu há pouco mencionava, a segunda metade dele está toda dedicada à interconexão entre capital privado e Estado. Isso. Com algumas metodologias e conclusões bem próprias do Instituto nesse sentido. Eu já destacaria de largada. Primeiro é a quebra completa
da patota liberal de que o problema do Brasil é o Estado inchado e o crescimento da máquina pública e o excesso de gastos públicos. De fato, a carga tributária brasileira ela tem uma trajetória ascendente. E nós mostramos isso no anuário, em série histórica, que vai até Getúlio Vargas. E depois nós ainda analisamos, no período mais recente, a distribuição dessa carga tributária sobre que ela incide no final das contas, que a massa é os trabalhadores. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: os gastos públicos caem continuamente em todas as esferas. Assim, a queda da quantidade de servidores públicos, por exemplo, dos anos 90 até os dias de hoje, ela é contínua e é brutal. Assim, para se ter uma ideia, na União, os servidores representavam 54% das despesas da receita corrente líquida da União no início dos anos 90. Hoje é 22%. Foi de 54% para 21%, 22%. É mais da metade. A queda ela é contínua, tá? Parece que tem um crescimento ali entre 2014 e 2017, mas foi porque as receitas caíram, devido à crise que assolou o Brasil com maior intensidade naquele momento. Então, não é que os gastos públicos cresceram, é porque a receita caiu, então o percentual dos gastos com servidores pareceu ter crescido, mas não foi o caso. E essa queda ela se verifica no Estado, com muita força, nos estados, né, da federação, na União, e ela parece ser estável no município, mas não é. É porque houve um processo de municipalização do ensino e várias coisas que ocorreram no Brasil aí no último período. Empresa estatal, então, nem se fala. São 4.000 empresas estatais a menos nos últimos 20 anos, tá? E o número de trabalhadores em empresas estatais caiu para mais ou menos a metade, 40 e tantos por cento. E não só, essas estatais, que eram capital fechado lá atrás, quase todas, as grandes pelo menos, transformaram em capital aberto, e hoje o setor privado está lá dentro, num patamar muito grande. Então, o que acontece no Brasil, na verdade, é uma disputa de para onde vai as receitas públicas. E o que quer o capital privado, na medida que o mercado interno brasileiro está estagnado, e está estagnado porque o emprego é pequeno, porque os salários são abaixados, porque a aposentadoria é cada vez mais difícil. Por todas essas razões, o setor privado, para continuar se valorizando, recorre cada vez mais ao Estado. Duplamente, tendo o Estado como consumidor, por meio da terceirização, que cresce de maneira assintosa em todas as arenas, então o Estado se torna o principal cliente, mas o principal é o mecanismo da dívida, que nós vamos ter uma longa discussão no anuário, vamos discutir o que é dívida interna, o que é dívida externa, o papel que cada uma cumpre, e analisar a dinâmica no Brasil com dados detalhados em série histórica longa. Mas uma discussão que nós fazemos é do papel da dívida interna, no sentido de absorver o capital que não tem mais condições de ser investido dentro do Brasil, porque não tem como expandir o mercado, porque a condição da classe trabalhadora é terrível. E veja, não tem como você levar a produção de um lado, você vai levar o consumo do outro. Porque tudo que é produzido tem que ser consumido. Tá? Então, o que faz a maioria dos setores brasileiros? Não tendo como expandir, não tendo como o capital se reproduzir de forma ampliada, esse capital ele vai repousar em títulos da dívida pública que provê juros. Né? Então, não está investido produtivamente em lugar nenhum, mas está gerando renda que, em última instância, vai vir ou de novas pessoas que colocam capital em títulos da dívida pública ou das receitas que são extraídas da maioria da população por meio dos impostos. Então, a gente mostra como a dinâmica da dívida pública está entrelaçada ao capital privado. Em momentos que a economia se expande, a tendência da dívida pública é reduzir um pouco, porque o Estado devolve esse capital, ou seja, o capital está sendo mais amortizado, devolve esse capital, na média, aos capitalistas, para que ele seja usado nos setores da economia que estão crescendo. Só que isso acontece no Brasil desde 2014. Desde 2014, o Brasil absorve capital. Ou seja, o capital excedente das empresas vão se transformar em título da dívida pública. Claro que se a economia não cresce, você vai ter um déficit público também, porque o Estado ele obtém receitas de impostos. Então, de quebra, esse capital tapa o buraco do déficit público e faz com que esses capitalistas ganhem rendimentos aí elevados, taxa de juros no Brasil nas alturas, justamente por isso, né? De maneiras que o Estado aqui é quem provê o lucro que as empresas não obtêm ao não reinvestir os seus excedentes, porque não tem mercado e porque o mercado está estagnado. Então, nós vamos fazer toda uma discussão sobre isso, tema da carga tributária, como eu mencionei rapidamente, uma discussão sobre a dívida pública, discussão sobre a dívida externa, o papel de cada uma delas,
com os dados detalhados e essa metodologia nossa que procura mostrar um entrelaçamento, ou seja, o Estado não é autônomo, tá? E ele está estruturalmente vinculado aí ao capital privado, ainda que ele possa cumprir papéis que tendam mais a um setor do capital ou ao outro, conforme o governo e conforme o momento histórico. Uhum. Olha, impressionante. Pergunta agora, então. Nós temos neste século, estamos indo aí para 26 anos desse século, desses 26 anos, mais de 2/3 do tempo, 18 anos, sob o governo do PT. Tá? Então, a gente pode dizer que, é claro, tem o Fernando Henrique, tem o Getúlio Vargas, tem todo mundo, mas o desenho do Brasil neste século foi feito, sobretudo, pelas mãos dos governos do PT. Que desenho é esse? Que país é esse que os governos do PT desenharam? Então, Mauro, eu penso que o governo do PT, ele tem diferenças com relação ao projeto do Fernando Henrique Cardoso e Desenvolvimento Brasileiro Associado em detalhes, mas que essencialmente ele comprou a mesma visão. Essa visão de que não é imperialismo, é globalização, né? Não sendo imperialismo, não sendo globalização, isso significa o quê na prática? Que o Brasil pode se beneficiar, claro que Estados Unidos, Alemanha, França tem um papel privilegiado, mas que o Brasil pode se beneficiar dessas relações aí multilaterais entre os diversos países no mundo, e que o máximo que existe de diferença entre o PT e o PSDB é que é um peso maior dos programas de renda mínima, que é um programa de matriz liberal, na verdade, que foi quando os liberais entenderam que o capitalismo produz um numeroso exército industrial de reserva, de trabalhadores sem emprego e informais, e que ele não consegue absorver esse exército na medida que o tempo passa. Então, o melhor a se fazer é destinar uma fração da arrecadação pública para programas de renda mínima, mas houve um peso maior do PT nesse sentido. Mas em todos eles faltou qualquer projeto de desenvolvimento nacional, houve apenas a ilusão de que o Brasil se beneficiaria de uma abertura controlada do mercado, né? Então, o que a gente verifica, por exemplo, no processo de industrialização relativa do Brasil, é que ele é um processo que se aprofundou desde o início dos anos 90 até os dias de hoje, sem nenhuma exceção. O cenário econômico mais farturoso, vamos dizer assim, que houve relativamente no final dos anos 2000, 2006 até 2010, se deu exclusivamente ao boom do preço das commodities no mercado internacional, a enorme ascensão da China, com um mercado interno novo que surgiu, que passou a demandar produtos minerários, agrícolas e petrolíferos num patamar tão grande que o Brasil não só conseguiu vender mais, mas a preços muito maiores, tá? Então, isso de fato gerou divisas para o Brasil, permitiu que o Brasil tivesse uma balança comercial amplamente favorável, mas não porque estruturalmente estava ficando mais forte, mas por causa desse setor exportador que, como a gente viu, agrega menos valor, emprega trabalho de menor qualificação, com maior informalidade, mas fez com que o Brasil acumulasse reservas internacionais numerosas, maior do que o endividamento externo, que maquiou a debilidade estrutural que estava acontecendo embaixo. E dou um exemplo sobre isso. Agora, no pós-pandemia, também ocorreu esse boom das commodities. Também ocorreu uma alavancagem de preços, em patamar até maior em alguns casos, que pegou não só mineração e agronegócio, mas como pegou, por exemplo, setor como a siderurgia brasileira. As siderúrgicas brasileiras em 2021, 2 e 3 nunca ganharam tanto dinheiro ao longo da sua existência. Só que esse boom das commodities pós-pandemia nem de longe produziu o mesmo resultado que produziu o boom das commodities em 2007 e 2010. Por quê? Porque o Brasil agora, em 2021, 22, 23, é estruturalmente mais débil do que era em 2007 e 2010. E não é estruturalmente mais débil só por causa do governo Bolsonaro, não, tá? É importante destacar isso. A gente mostra lá nos dados, quando a gente vê o peso da indústria brasileira, o crescimento dos setores de menor valor agregado, o afastamento da economia brasileira dos setores tecnológicos de ponta, maior dependência em termos de importação, a gente vê que tudo isso foi contínuo ao longo desse período. Claro que o governo Bolsonaro não ajudou nem um pouco, deu uma injeção extra nesse processo, mas que está longe de ter sido criado por ele. Então, produto da debilidade estrutural do Brasil, que vem de FHC, passando pelos mandatos do Lula, pelos da Dilma,
pelo do Temer, pelo do Bolsonaro e agora pelo novo do Lula, que tem 2 anos concentrados aí na série histórica do anuário, a gente vê que ele foi contínuo. E só uma coisa para agregar, tá, Mauro? É tão real isso, que se você pegar o primeiro anuário do Ilaese lá em 2017, nós já batíamos na questão do processo de industrialização relativa que estava acontecendo no Brasil. E o anuário 17 com dados até 2016, mas é um dos centros do anuário lá em 2017. Tá? Então não é algo que surgiu agora. Desde então, esse tema chegou a ficar mais falado. Por exemplo, na última eleição do PT, foi mencionada a questão da desindustrialização várias vezes. Só que foi feita alguma mudança estrutural de fundo? Não. Houve subsídios para setores industriais específicos do Brasil. O que a gente vê no anuário, nos dados que estão lá analisados e expostos, é que não houve industrialização nenhuma. Esses setores, eles, na prática, eles embolsaram subsídios e certamente direcionaram ou para título da dívida ou mesmo para o exterior. Esse subsídio serviu para elevar o lucro dessas empresas, mas não para ampliar o peso industrial do Brasil. Então, deixando claro que o setor empresarial brasileiro não está interessado em fazer projeto de desenvolvimento nacional nenhum. Sim. Não quer correr riscos, não quer entrar em coisas de longo prazo, quer lucro rápido, imediato, e ocupa uma posição tão subalterna a nível mundial, que nem sequer está no horizonte de expectativa deles qualquer coisa nessa direção. Então, os estímulos que houve de subsídios do governo no chamado Nova Indústria Brasil aumentou o lucro do setor industrial brasileiro, mas não gerou industrialização nenhuma do país. Sim. Foi uma grande operação de marketing e super lucratividade, né? Exatamente. Tá, interessante. Agora, Gustavo, e o cenário internacional? Né? É claro que o anuário não entrou no período Trump agora, né? O anuário não chegou a pegar o governo Trump. Mas a partir dos dados, né, ou os dados do anuário e as decorrências que você tira a partir desses dados, né, do que está vindo aí, você tem mudanças de paradigma no imperialismo em escala global ou no capitalismo, né? A gente assistiu, nós, jovens, né, nós assistimos o surgimento ali nos anos 80, no final dos anos 70, mas anos 80 e 90, desta máquina chamada neoliberalismo. Você continua ainda numa dinâmica de aprofundamento do neoliberalismo ou o capitalismo está ingressando num novo momento, de acordo com os dados que vocês coligiram? Nessa perspectiva específica que você colocou, Mauro, a gente não tem dúvidas, tá? E olha que nós somos muito cautelosos em tirar qualquer conclusão, tá? Mas em dizer que há sim uma mudança total nos rumos da reprodução capitalista mundial no último período, tá? E eu destaco que quando nós mapeávamos essa base de dados internacional nossa, que nos permitiu ver o peso dos setores e dos países a partir do capital sediado em cada um desses países. E para a gente esse aspecto do país que cedia é fundamental, tá? É mais importante do que a pulverização em ações. Dou até um exemplo para você. Você pode falar assim, a Embraer é uma empresa brasileira, mas a maioria das ações dela é estrangeira. É verdade. Só que ela está sediada aqui. Os trabalhadores que têm um conhecimento técnico para projetar um avião está no Brasil. O segredo comercial para fazer a Embraer está no Brasil. Se você vende a Embraer para a Boeing, então, se a gente não vê essa importância do país sede, significava que vender a Embraer para a Boeing tanto fez como tanto faz, porque ela já é maioria estrangeira. Isso está completamente errado. Tá, entende? Porque, e mais, tá? Se o Brasil quiser estatizar a Embraer, tá nas mãos dele fazer isso. Se a gente estatizar uma empresa estrangeira, você está declarando guerra a outro país, tá? É importante que se deixe isso claro. Então, primeiro focar esse aspecto da metodologia, e nós focamos em 2 aspectos. O papel dos países na divisão internacional do trabalho a partir da propriedade do capital, tendo o país sede como determinação principal, sem desprezar os outros aspectos. E 2, o papel dos novos ramos de produção. Os novos ramos de produção, Mauro, é central para entender o capitalismo a nível mundial e é um tema pouco tratado, inclusive pelos marxistas. Por quê? Porque todo capital, depois que ele consegue assim, se expandir a nível mundial, ele tende a se estagnar. Ele tende a se estagnar por quê? Porque o capital produzido, de um lado, é consumido predominantemente pelos trabalhadores do outro.
Né? E como você estagna renda, você estagna emprego, e não é só uma conclusão teórica nossa, não. Se você pegar a produção de veículos nos Estados Unidos e na Europa, está estagnada há 25 anos. Percebe? O novo ramo de produção é para onde migra o capital excedente da maioria das empresas, por meio de vários mecanismos financeiros, tá? Compra de ações, etc, etc. Porque, por serem ramos novos, são necessidades que antes nós não tínhamos e que elas surgem. Então, por exemplo, o YouTube não era uma necessidade nossa há 15 anos atrás, mal existia, né? Celulares, no final dos anos 90, pouquíssimas pessoas tinham. Internet, e hoje isso tudo é necessidade para os trabalhadores. Então, esses ramos, eles crescem durante 15 anos, 10, 15, 20 anos, de maneira acelerada. E é para lá que migram os capitais excedentes. Então, é importantíssimo ver quais são os novos ramos de produção, quais países os dominam, né? Então, nós percebemos várias coisas ali. Então, primeiro, desse ponto de vista nacional, houve um retrocesso brutal dos países europeus e do Japão. E se a gente parar para ver com calma, não nos surpreende tanto. Por exemplo, nós consumíamos eletrodomésticos japoneses nos anos 90, eram as principais marcas e estavam em todos os lugares, Sharp, Sony, Toshiba, Panasonic, etc. E hoje praticamente desapareceram. Nos setores eletroeletrônicos de ponta, houve uma revolução nesse setor. Esse setor ele foi todo digitalizado. Hoje uma televisão é um computador. Hoje você tem computador embarcado numa geladeira e numa máquina de lavar. Tá entendendo? E os europeus e japoneses perderam essa disputa tecnológica para empresas dos Estados Unidos associada à Coreia do Sul e Taiwan, vou te falar um pouquinho, e para a China agora em ascensão. Houve uma enorme ascensão do capital chinês, assim, enorme. Hoje a China, na nossa opinião, é uma potência imperialista inquestionável. A China ocupava 3% do capital de propriedade chinesa a nível mundial em 2004 e hoje é acima de 20%. Só que cara, vou te falar, Gustavo. É chocante. Eu mudei recentemente para o Piauí. Cara, só dá BID aqui. É impressionante, cara. Chocante. E em várias pontas. Se a gente pegar eletrodomésticos, Midea, por exemplo, se nós pegarmos celular, né, celulares da Huawei, da Xiaomi e por aí vai, são em várias pontas, né? E agora, nos carros elétricos, a China está na frente nos carros elétricos, inquestionavelmente. Já falo um pouquinho mais sobre isso. E os Estados Unidos, é importante destacar, mantém a sua força. Ele não caiu. Então, às vezes, respostas superficiais nós temos que tomar cuidado. Os Estados Unidos está em decadência, eu falo, depende do que se chama de decadência. Internamente, nos Estados Unidos, sim, há uma desigualdade muito maior. Há hoje um abismo muito maior nos Estados Unidos entre o trabalho mais manual, vamos chamar assim, e o trabalho de mais alta qualificação, e sobretudo o capital americano. Agora, o peso do capital americano continua, de 2004 até hoje, no patamar de 40% do grande capital que se reproduz a nível mundial, mais ou menos o dobro da China, tá? Então, por que os Estados Unidos enfraquece? Porque seus aliados enfraqueceram. Tá entendendo? Os Estados Unidos é um eixo do imperialismo encabeçado por ele e é umbilicalmente associado à Europa e Japão. O enfraquecimento de Europa e Japão é, em certo sentido, o enfraquecimento dos Estados Unidos. E até por isso os Estados Unidos os trata de forma diferente. Para a gente ter ideia, em 2004, a Europa e Japão juntos, União Europeia e Japão, tinham um capital do mesmo patamar dos Estados Unidos. Hoje, todos eles juntos é mais ou menos a metade dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos se manteve? Porque ele ainda dominou os setores da indústria digital e dos eletrônicos de ponta, que passaram a dominar nesse período. Com a Apple, sobretudo na indústria digital, ele é amplamente hegemônico, com Microsoft, com Meta, com a Alphabet, né, o Google, ele é amplamente dominante. Mas só que a gente vai analisar o porquê dessa mudança. E a gente descobre que a China tem uma estrutura produtiva, boa parte desse capital americano está na China. Não tanto da indústria digital, mas dos eletrônicos de ponta, sim. Tem uma cadeia de produção, por exemplo, que você tem no topo as empresas americanas, como a Apple. Você tem produção de semicondutores em Taiwan e na Coreia do Sul.
Você tem máquinas que produzem semicondutores, a ASML holandesa. Isso aí é monopólio global, tá? São essas que fazem com um certo nível de produtividade. Mas quem desenha os semicondutores são empresas americanas, como a NVIDIA. A gente tem toda essa cadeia, que é hoje o baluarte dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Só que onde é que estão as fábricas de semicondutores? Muitas delas estão na China, por exemplo. Onde estão as fábricas da Apple? Muitas delas estão na China. E eles se beneficiam do quê? Do fato da China, por ter virado essa indústria mundial, eles têm uma cadeia de suprimentos ali, de insumos básicos, siderurgia, químicos, energia elétrica, que eles conseguem fazer isso com um grau de produtividade que nenhum país do mundo consegue. Porque é uma indústria nova, que foi criada nos últimos 10, 15 anos. Então, se no Brasil nós temos siderúrgica, que as unidades são dos anos 80, 70, que eles foram modernizando, lá eles criaram do zero nos últimos 15, 20 anos, que produz em escala. Então, uma produção em escala, porque está produzindo não só para o capital chinês, para o capital americano, para o alemão, para o japonês que está lá. Então, uma produção siderúrgica, de energia, de químicos, numa escala absurda, e que ainda tem empresas que o capital, na base, a maioria é privado, mas ainda é controlado pelo Estado por meio de uma hierarquia toda complexa que eu não vou destrinchar aqui. E o Estado realiza valores mais baixos para privilegiar as empresas que estão na ponta. Então, é muito difícil tirar essas empresas americanas lá de dentro da China. É muito difícil tirar essas empresas sul-coreanas que estão lá dentro da China. Então, só para resumir, Mauro, qual que é a grande mudança da ordem mundial, na nossa opinião, e a gente procura no segundo artigo do anuário descrever isso em detalhes, é que, na nossa opinião, um modelo puramente liberal, de liberdade de fluxo de mercadoria e de capital, hoje favorece a China. E não tanto os Estados Unidos e os outros países. Percebe? Por isso as tarifas do Trump, por exemplo. Por isso as tarifas que já no Biden, tá? O Biden taxou 75 produtos chineses a 100% de taxação, tentando brecar algumas correias de transmissão do capital chinês, por exemplo. Então, os Estados Unidos, o que ele tem hoje que o beneficia é força, porque ele ainda é o mais forte. Tá entendendo? E por isso ele tenta usar de intervenção direta militar, intervenção direta por meio de tarifas, mas a tarifa usada como coação extraeconômica com relação aos diversos países, para tentar se manter. Só um parêntese. Significa que a China vai passar os Estados Unidos em 2 palitos? Não. A China está na frente dos novos ramos de produção que ela começou do zero. É o caso de carro elétrico. Eu sei que carro elétrico existe há 100 anos, mas a sua viabilidade econômica é recente. Painéis solares, baterias para carros elétricos, isso aí a China está na frente. Mas, por exemplo, produção de semicondutores, essas coisas todas, ela ainda está 2 gerações atrás dos Estados Unidos, e na medida que ela avança, Estados Unidos, Coreia do Sul, Taiwan, avançam também. Tá? Então, aqui me parece que aí você traz uma questão interessante, que é uma visão míope, distorcida e que causou um triunfalismo. Bom, triunfalismo sem base é bater a cara na parede, né? Desses segmentos chamados progressistas aqui no Brasil, que vem cantando a decadência e colapso do imperialismo norte-americano nos últimos anos, como se de fato os Estados Unidos tivesse... Tem até um analista ali de um desses canais que está há uns 4 ou 5 anos dizendo que os Estados Unidos estão numa debacle total, né? Era uma miopia de análise absurda. Exatamente. Né? Perfeito. No anuário procura demonstrar, inclusive, com as informações, que isso é uma análise que não bate com a realidade. Hoje ele tem uma ameaça real? Tem. Essa ameaça real existia 20 anos atrás? Não. Né? Então, há uma mudança no cenário? Claro que há uma mudança no cenário. Hoje a China é um rival dentro dessa disputa mundial com os Estados Unidos? Com certeza é. E o ameaça, sem dúvida nenhuma. Mas nos marcos de que ele manteve uma força gigantesca. Inclusive, nós evitamos no anuário de fazer prognósticos simplistas e dizer assim, olha, quem vai vencer vai ser esse, vai ser aquilo. Na nossa opinião, essa disputa está colocada e o resultado não. Pode ocorrer. Essa ideia, né, de que era inexorável a derrota do Império Americano pela China, eu olho e falo, pô, calma lá, né? Calma lá. Inclusive, agora, pode ir. Fala, por favor, não vai lá. Inclusive, se a gente analisar o capital chinês que nós analisamos lá, eu insisto, não é o PIB chinês, é o capital chinês, ele cresce de maneira vertiginosa, chega a
21% no máximo desse grande capital a nível mundial, mas há 4, 5 anos ele está estagnado. Desde que os Estados Unidos iniciou uma reação mais forte, tá? Ele está estagnado nos seus múltiplos aspectos, tá? Claro que essa estagnação é considerada no seu conjunto. Tem setores dentro da China que está em retrocesso, contrabalanceado com setores que crescem. Se você pegar, por exemplo, o setor de carro elétrico, ele continua crescendo, tanto dentro da China quanto fora, tá? Crescendo bastante, inclusive. Mas, por exemplo, o mercado interno chinês começa a sofrer limites. O setor de construção, que ainda é um coração do capitalismo chinês, tá? Que o setor de construção tem um peso dentro da China que as pessoas não fazem ideia, até hoje. Ele já começa a sofrer um retrocesso, inclusive teve uma crise no setor que levou à quebra de algumas das maiores empresas 100% privadas, se manteve as estatais, que só são privadas na base, né? Esse é um setor que começa a sofrer dificuldades. Setores de exportação de bens de menor valor agregado da China para o mundo também começa a sofrer um certo retrocesso. Então, também não estou dizendo que é a China que está colapsando, tá? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que esse jogo está sendo jogado, que as cartas estão na mesa, que tem aspectos que a China leva vantagem, mas nos marcos de que Estados Unidos, Europa e Japão exportam capital e se expandem pelo mundo há 100 anos. A China começou a fazer isso há 10, 15 anos. Então, a maioria do capital estrangeiro no mundo ainda não é chinês. E a China, para poder conquistar esse espaço nos marcos dessa disputa global, inexoravelmente entra em confronto com esses países, que é exatamente o cenário que está dado aí nos últimos anos. Sim. E aí, pergunta final minha, e tenho mais 2 perguntas da Assembleia aqui para ti, que é: qual é o lugar do Brasil nessa nova divisão internacional do trabalho? Claro, Mauro, e nós evitamos de cair em qualquer tentação catastrofista ao fazer a nossa análise, porque, inclusive, fazendo um diagnóstico histórico, né, as críticas que nós vamos fazer, como eu disse, a bons autores, como Caio Prado, Rui Mauro Marinho, que por vezes recaíram em certos cenários catastrofistas, mas eu confesso que para você, que sem uma mudança estrutural, é difícil de vislumbrar cenários muito positivos para o Brasil no futuro. Claro, pode ser que surja aí um veio de alguns desses novos ramos de produção que, de repente, dê alguma liga no Brasil, ou coisas do gênero. Pode ser muito improvável que, sei lá, continentes como a África, que ainda estão, assim, lá embaixo do ponto de vista desse processo de produção e apropriação do valor, se desenvolvam e o Brasil consiga vincular alguma coisa. Mas eu estou tentando fazer um esforço muito grande aqui, tá? Porque qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: as revoluções tecnológicas dos anos 60 e 70, as empresas precisavam vir pelo menos para o continente onde eles iam vender os seus produtos e colocar unidades produtivas ali. Então, isso permitiu que se instalasse no Brasil indústrias estrangeiras, é verdade, mas indústrias europeias, americanas e japonesas, em setores como eletrodomésticos, como automóveis, que se instalavam aqui e, para estarem aqui, demandavam de toda uma cadeia de produção onde entrou o Estado e o capital nacional, no setor siderúrgico, no setor químico, no setor da mineração. Então, o Brasil teve um crescimento nos anos 60 e nos anos 70. A gente tem que admitir isso, tá? Esse crescimento ele foi totalmente associado ao capital internacional? Foi. Foi um crescimento que subordinou o Brasil totalmente ao capital? Sim, mas que gerou um mercado interno brasileiro significativo e etc. Quais as novas revoluções tecnológicas? Quais os novos ramos de produção? Por um lado, eletrônicos de ponta. Eletrônicos de ponta tem a sua cadeia de produção centralizada em um só local do mundo, leste asiático, com hegemonia de empresas que são monopólios globais, monopólios absolutos, tá? Não é um monopólio que nós tínhamos antes, que era 4, 5 empresas, não. Quem faz semicondutores de ponta no mundo? Só Taiwan Semicondutor e Samsung. Quem faz máquinas para essas empresas? Só a SML. Quem desenha chips avançados para elas? Só NVIDIA, mais ou menos Intel. E depois você tem Apple e as outras que vão reunir tudo isso, e Samsung principalmente. Essas empresas você pode produzir num lugar só do mundo e distribuir para o restante. No máximo você pode ter no Brasil uma Apple, uma LG, mas que é montagem. Chega tudo semi-pronto. Vai empregar 400, 500, 800 trabalhadores e montar tudo para atender o mercado interno brasileiro.
Ou seja, eletrônicos de ponta nós consumimos, mas nós não produzimos. Não tem trabalhadores aqui no Brasil recebendo salário para fazer essas coisas. E pior, não tem cadeia de produção no Brasil. Cadeia de produção está toda lá fora. Indústria digital é pior. Porque a indústria digital, ela fica toda no país sede. Onde é que está a produção dos softwares do Gmail, que nós estamos aí consumindo, da Google, da Meta, da Microsoft? Estão todas no país sede. É lá que fica o trabalho de alta qualificação, que fica os projetos, que fica a produção, e nós só consumimos. No máximo, eles têm uma sede jurídica no Brasil. Por que a Google tem uma sede no Brasil? Porque eles têm que resolver os pepinos de processo, de canais, de uso de redes sociais, que são tipicamente brasileiros, né? É praticamente uma sede jurídica que faz adaptações de detalhes para o software deles. Então, todos esses novos ramos de produção, que é onde está a disputa hoje, tá? É onde está a disputa entre China e Estados Unidos. É onde Europa e Japão sonham em recuperar alguma coisa. Está tudo fora do Brasil. Não passa 1 centímetro de valor produzido aqui dentro. Mas nós consumimos esses valores. E aí a gente tenta contrabalancear sempre com a mesma coisa, com produtos primários. Então, hoje o Brasil é mais débil estrutural do que era 15 anos atrás, que, por sua vez, é mais débil estrutural do que era 30 anos atrás. Perfeito. O processo começou desde o governo Collor, tá? E desde então, ele nunca retrocedeu. Às vezes ele se acelerou, às vezes foi menos acelerado, mas nunca retrocedeu. Então, é uma posição realmente crítica. O Brasil hoje caminha mais para uma Argentina do que para Taiwan e Coreia do Sul, para dar aqui um exemplo. Pode surgir coisas na conjuntura que eu não imagino, que eu nem espere, e que mude isso daqui a alguns anos? Pode ser. Quem sou eu para dizer que não? Perfeito. Mas não é o que está dado. Agora, do ponto de vista geoeconômico, geopolítico, me parece que há uma pequena diferença nesse Lula 3 em relação aos governos anteriores do PT, em que houve uma ideia do Brasil se voltar para o Mercosul e para a América Latina e liderar um bloco latino-americano no mundo para ter algum tipo de expressão nesse mundo hoje organizado em blocos. Parece que no governo Lula 3 isso foi abandonado, né? O governo Lula 3 virou as costas de novo, tanto para o Mercosul quanto para a América Latina. Tem uma postura meio subimperialista em relação ao Mercosul, né? Tentar empurrar a goela abaixo do Mercosul, o acordo com a União Europeia, mas, de fato, virou as costas para a América Latina numa certa ilusão de uma relação privilegiada, tanto com os Estados Unidos como, em parte, com China também. Por que quer dizer, primeiro, você concorda que houve esse giro, e se discorda por quê, e se concorda, por que aconteceu esse giro? Não, eu concordo com essa afirmação que você fez, e eu acho que está ligado muito mais à mudança externa do que propriamente a um projeto do primeiro governo Lula e um projeto do segundo governo Lula. Tá. A mudança externa, na minha opinião, são essas. É que o Brasil realmente cumpria um papel do que nós chamamos, mas o nome aí tanto faz, desde que o conteúdo seja o mesmo, né? O Brasil cumpriu o papel de uma submetrópole continental de dominação, ou seja, o Brasil era o principal polo produtivo da América Latina, a partir do qual as principais empresas estrangeiras estavam instaladas e se dava, através do Brasil, né, o comércio com esses países. Claro que isso beneficiava algumas empresas brasileiras, uma certa presença da Petrobras em certa altura na Bolívia, na própria Argentina, como ainda tem, inclusive. O problema é que, como eu disse anteriormente, o papel dessa submetrópole, se é que ela não foi totalmente eliminada, eu acho que não foi totalmente eliminada, mas ela é muito mais marginal hoje do que era antes. Porque todas as novas cadeias produtivas, que hoje é o coração do capitalismo mundial, não depende mais delas, né? Todo o setor de eletroeletrônicos de ponta, todo o setor da indústria digital, todos esses setores não precisam mais de submetrópoles de dominação. Tanto que o comércio brasileiro, ele enfraquece com relação à América do Sul, né? Tanto em termos, se a gente pegar o que era o comércio do Brasil com a Argentina, 20 anos atrás e tudo mais, por exemplo, é muito maior, né? Hoje, por que o comércio da América do Sul se migrou todo para a China? Porque na China está o coração da produção mundial, que não é a indústria digital, inclusive das empresas estrangeiras, inclusive das empresas americanas, né? Por isso que eu falo que é enganoso ver a relação China e Estados Unidos do ponto de vista da balança comercial, e a gente tem que olhar o movimento dos capitais, né? Então, de fato,
Primeiro, o Brasil nunca foi agente primeiro dessa dominação continental, ele era, por assim dizer, agente segundo. O capital internacional aqui se instalava e a partir daqui se enraizava para a América Latina. O Brasil entrava com empresas marginais na cadeia de valor, no setor extrativo e da indústria de alimento. Empresas essas que ainda estão na América Latina, mas já que não tem mais potencial de expansão. E como que o Brasil vai chegar lá com empresas de bens de consumo de ponta para influir nesses países, se o Brasil não tem essas empresas de bens de consumo de ponta, nem sequer dentro do Brasil, para poder disputar qualquer tipo de mercado interno, né? Então, eu acho que as possibilidades continentais do Brasil, dentro dos limites desse tamanhozinho dos ajustes que o Lula tenta fazer, minaram. Não há muito o que fazer nos mercados desse país, que venhamos e convenhamos, né? Estão em crises bem mais profundas, né? A Argentina sofre um processo de desmantelamento estrutural que eu brinco. A Argentina é o Brasil acelerado. Se a gente vê para onde está caminhando o Brasil, olhe para a Argentina. A Argentina era, nos anos 90, tem pessoas que diziam que era quase que um primeiro mundo na América Latina. Claro que isso não era verdade, mas era a ilusão que passa. É um país que tem uma infraestrutura melhor que a do Brasil, que teve um processo histórico, que tem uma distribuição urbana menos anárquica, um processo de urbanização que foi um pouco mais controlado, um pouco mais organizado, né? Então tinha um nível de vida melhor que o do Brasil, mas que também era uma vertigem. Já passava com desmantelamento industrial, porque, Mauro, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, Perón teve uma postura muito ambígua com relação aos dois grupos da Guerra Mundial. Perón, que era Vargas, que era um simpatizante de Mussolini, mas logo entendeu o que estava acontecendo e migrou rapidinho para o lado dos aliados. E desde então, o Brasil passou por esse desenvolvimento de industrialização associado ao capital internacional e a Argentina nem isso, né? Então, eu vejo essa mudança por isso. Existia mais espaços para o Brasil durante os primeiros mandatos do Lula, tanto do capital nacional, de origem brasileira, quanto do capital internacional aqui instalado. Existia mais espaço na América Latina. E esse espaço hoje eliminou. Ok. 2 perguntas, então, para encerrar, do pessoal daqui da comunidade. Hugo de Algo Chácara diz assim: Gustavo, o que você achou da presença do Lula no encontro de inteligência artificial na Índia e da fala do Sam Altman chamando de ridícula a ideia do Musk de data centers no espaço? Isso é debate tecnológico, real ou mais lobby? Tá, são 2 questões interessantes. A primeira, acho muito importante. Veja como algo poderia ser feito no Brasil, mesmo do ponto de vista do projeto do PT, tá? Meu projeto não é o do PT, eu estou a favor de outras vias, de outras transformações, mas, por exemplo, o Brasil poderia entrar, esse acordo aí com a Índia, de peito, para conseguir produzir tecnologia para minerar terras raras. Sabe por que os Estados Unidos ainda não está minerando as terras raras do Brasil todas hoje? Porque os Estados Unidos não tem tecnologia para minerar terras raras. Os Estados Unidos extrai terras raras e manda para a China, que é o único que possui. Tem alguns laboratórios aqui em Minas Gerais, eu até procurei travar conhecimento, que já fazem pesquisas nisso, mas para o Brasil conseguir produzir isso, teria que ser dezenas e dezenas de bilhões de dólares direcionado a isso aí. O que o setor privado nenhum quer fazer, tá? E que o governo, recurso esse que o governo nem vai ter, se ele não quiser mexer nos excedentes das empresas privadas. E nesse sentido, atacar, e nesse sentido, né, alterar as relações de propriedade, no mínimo dos setores mais estruturais da economia brasileira, sei lá, Petrobras e Vale, que geraram centenas de bilhões de reais de lucro aí nos últimos anos. Então, mineração de terras raras. Então, por exemplo, houve um acordo aí envolvendo Brasil e Índia, envolvendo terras raras, mas se o Brasil não deter tecnologia para terras raras, você vai criar o quê? Tecnologia para minerar terra rara e mandar para a China? O custo de terras raras, gente, não é da mineração. É porque terras raras são cerca de 17 componentes, 17 elementos químicos que estão presentes ali no mineral. O grosso da cadeia do valor é você extrair esses minerais que são extremamente instáveis, que são usados para produzir ímãs, tá? Aí, muita gente, eu me lembro da minha infância, a gente já tinha aqueles ímãs naturais, que é aqueles ímãs pretos, que você achava em todos os lugares, né? Esses ímãs não existem mais, os ímãs naturais já não existem mais no mundo, foram todos minerados.
O que as pessoas fazem com terras raras é produzir ímãs, porque os ímãs hoje é um componente fundamental dos eletrônicos de ponta. Então, sem o Brasil dominar a mineração... Gente, você que tem um monte de ímã de geladeira em casa, você está sentado numa fortuna. Mas eles precisam de muitas e muitas toneladas. Mas esses ímãs já foram minerados integralmente. Por exemplo, a Índia, inteligência artificial, na base de dados do ILAES, vai estar aqui no anuário, vocês vão espantar no número de trabalhadores, com algumas empresas indianas, com 400 mil trabalhadores, com 500 mil trabalhadores, na área de tecnologia de informação. Mas, gente, isso é o quê? São empresas especializadas em treinar, por exemplo, os algoritmos da OpenAI. É trabalho de baixo custo, de baixa qualificação. Qualificação assim, não é onde está a engenharia, a produção do software. Onde, por exemplo, na África tem muito isso. Você vai lá treinar, por exemplo, o algoritmo de IA para ele saber reconhecer coisas de pedofilia. Os caras vão ficar expostos a isso aí durante 12, 13, 14 horas por dia. A Índia está na base da cadeia da tecnologia de informação, são empresas gigantescas associadas às empresas americanas fazendo treinamento de algoritmo. Sim. Esses trabalhos digitais... Como na geração passada do capitalismo, eram os tais centros de call center, né? Isso, exatamente. É exatamente isso aí. Os centros de call center se transformaram agora em treinamento de algoritmos, tá? Treinamento, você fazer monitoria dos algoritmos, né, de usuários, exclusão de contas, essas coisas assim. Isso é feito na Índia. Então, ok, assim, a princípio, não estou contra nenhum acordo comercial, tá? Mas eu estou dizendo, isso aí representa alguma mudança estrutural do Brasil? Nada, né? E a segunda parte da pergunta, me esqueci. Era a questão da... Peraí, deixa eu achar aqui o camarada Diogo. Onde tá do Elon Musk, né? Do Elon Musk, a história de data center no espaço e tal. O Elon Musk, 90% das coisas que ele fala é marketing. O Elon Musk, ele virou uma personalidade das redes sociais, a tal ponto de influenciar as pessoas, a tal ponto que ele faz variar o valor das ações da empresa dele, fazendo declarações no X, né, no X, no Twitter. Veja, data center. Eu até acho que o Brasil tinha que criar seu data center, mas só faz sentido o Brasil criar um data center se for um projeto próprio de inteligência artificial que nós estamos usando aquele data center. Porque senão vai ser só custo de energia para o Brasil. A grande força dos Estados Unidos não é que o data center está lá. A grande força dos Estados Unidos é que os softwares que rodam, armazenam nos data centers são americanos, são empresas americanas. Né? Data center, o custo elevadíssimo é para produzir. Os semicondutores que estão sendo produzidos lá em Taiwan, estão sendo desenhados nos Estados Unidos. As máquinas para fazê-los são holandesas. Você botar um data center hoje da Amazon ou da Google no Brasil, significa só o seguinte, o custo de energia vai ser todo nosso. Nem trabalhador emprega direito, porque é um negócio totalmente automatizado. Eu estou favorável a ter um data center brasileiro. Nós não temos tecnologia para fazer semicondutor. Ok, compra, não tem problema. Compra os semicondutores, mas dentro de um projeto de produção de inteligência artificial que seja nossa. Isso que capital brasileiro nenhum está interessado em fazer. Sim. Então, um projeto de inteligência artificial, e que para ter capital para fazer, vai ter que pegar os excedentes das grandes empresas capitalistas. Estão entendendo qual que é a questão toda que está em jogo? Em vez de comprar Selic, tem que correr o risco, né? Aí quem quer... E para ter Selic baixa, vai ter que ter produção e expansão, senão também não vai ter, né? Sim. Então, dentro desse contexto todo. Agora, pôr data center no espaço não faz sentido nenhum. É igual ir para Marte, sabe? O Musk adora essas coisas. Assim. Nós vamos colonizar Marte. Colonizar Marte hoje é uma ficção científica, igual... Eu não digo o homem chegar lá, que também já é complicadíssimo, tá? Mas colonização de Marte é ficção científica tão... Igual falar de teletransporte... de ir para outras galáxias, né? Só que ele utiliza essas coisas como se fosse algo que, de fato, ele ambicionava e que serve, na verdade, de marketing e propaganda dos projetos dele que, de fato, existem. Para alavancar o business. Né? Que são os foguetes dele, que hoje manda centenas de satélites para o espaço, essas coisas todas. Perfeito. Bom, Diogo, é isso. O Fernando Coutinho mandou aqui um super sticker, a Maria Aparecida Arruda dizendo, excelente programa, o melhor, realmente estou gostando demais dessa conversa. O Fernando Coutinho, mais um super sticker. A Fernanda Castelbranga
manda aqui o apoio dela. O Ricardo que cria manda aqui um pedido para chamar o Tiago Carai, do povo Guarani, que eu já mostrei ele fez aquele discurso na sexta-feira. E aí a última pergunta é o quitado. Gustavo e Mauro, o que acharam sobre os novos impostos sobre produtos importados, principalmente eletrônicos? Impostos sem industrialização não dá. Vou ser bem rápido, Mauro, nessa questão. Veja, eu não estou contra que o mercado brasileiro seja protegido por meio de taxas, tá? Deixo muito claro, não estou contra. Qualquer projeto de desenvolvimento implica que você, na medida que você não tem controle tecnológico no mesmo grau de produtividade de certos tipos de produtos, se você quiser desenvolver isso, você vai ter que ter algum grau de taxação, tá? Isso aí os Estados Unidos faz e sempre fez. Isso aí a China faz de maneira exaustiva no último período. Todos os países capitalistas que se desenvolveram fizeram uso de certas taxas protecionistas. O problema é que se isso não estiver associado a um projeto de desenvolvimento que implica você adquirir até aquela tecnologia, você se desenvolver naquilo ali, de fato, no longo prazo, esse imposto acaba se transformando meramente no fardo do consumidor. E é por isso que gera contradição e alimenta os liberais depois. Tá entendendo? Então, sim, eu não estou contra, a princípio, as taxas, mas se as taxas não estiverem voltadas a um projeto de desenvolvimento que implica o Brasil adquirir pelo menos braços dessa tecnologia, se desenvolver no grau máximo de produtividade, essa taxa ela acaba sendo, no longo prazo, meramente um fardo para o consumidor e sem implicações no interior do sistema produtivo brasileiro. Fantástico. Bom, chega, né? Tá de língua de fora aí já o Gustavo de tanto falar aqui, foi muito legal essa aula. Nós mergulhamos brevemente, mas mergulhamos no Anuário Estatístico do ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudos. Dá um nome aí, por favor, Gustavo. Estudos Socioeconômicos. Estudos Socioeconômicos do ILAESE. Trabalho e Exploração Anuário Estatístico do ILAESE 2025-26, realmente muito legal, muito importante. Se você quiser, vai lá no site ilaese.org, lá você adquire seu exemplar e vai usando ele como uma fonte de consulta para pensar e dialogar e estudar. Bom, logo voltamos. Essa semana tem mais outro. Hoje o Gustavo veio, mas não para falar do PSTU, veio falar do ILAESE e do estudo, né? Na quarta vem o camarada... Oh, meu Deus do céu. O camarada... Hertz Dias. Hertz Dias, né? Hertz. O nome dele é um nome diferente. O Hertz Dias vai estar com a gente na quarta-feira, aí sim, para falar de PSTU, da pré-candidatura dele à presidência da República, é uma conversa mais quente de conjuntura, vamos dizer assim, né? Mas essa foi quentíssima, também gostei demais, Gustavo. Logo vamos fazer uma segunda rodada, viu? Espero que tenha sido produtivo para você também. Um grande abraço, boa semana. Estou inteiramente à disposição e agradeço enormemente o convite. Adorei também, Mauro. Obrigado. Valeu.